Direito Penal. Aplicação da pena. Acordo de colaboração premiada e delegado de polícia. O plenário, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta para assentar a constitucionalidade dos parágrafos 2º, a ação impugnava as expressões e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público e entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio, relator, no sentido de que o delegado de polícia pode formalizar acordos de colaboração premiada, na fase de inquérito policial, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, o qual deverá se manifestar, sem caráter vinculante, previamente. No que se refere ao parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 12.850/2013, o relator esclareceu que o texto confere ao delegado de polícia, no decorrer das investigações, exclusivamente no curso do inquérito policial, a faculdade de representar ao juiz, ouvido o Ministério Público, pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não haja sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 do Código de Processo Penal, CPP. O perdão judicial é instituto que possibilita ao juiz deixar de impor sanção. Considerou que o dispositivo, portanto, traz nova causa de perdão judicial, admitido a depender da efetividade da colaboração. Não se trata de questão afeta ao modelo acusatório, deixando de caracterizar ofensa o artigo 129. A representação pelo perdão judicial, proposta pelo delegado de polícia, ante colaboração premiada, ouvido o Ministério Público, não é causa impeditiva do oferecimento da denúncia pelo órgão acusador. Uma vez comprovada a eficácia do acordo, será extinta pelo juiz a punibilidade do Quanto ao parágrafo 6º do artigo 4º da mesma lei, asseverou que o ato normativo em nenhum ponto afasta a participação do Ministério Público em acordo de colaboração premiada, ainda que ocorrido entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor. Não há, portanto, afronta à titularidade da ação penal. Ao contrário, a legitimidade da autoridade policial para realizar as tratativas de colaboração premiada desburocratiza o Instituto, sem importar ofensa a regras atinentes ao Estado Democrático de Direito, uma vez submetido o acordo à apreciação do Ministério Público. Embora o Ministério Público seja o titular da ação penal de iniciativa pública, não o é do direito de punir. A delação premiada não retira do órgão a exclusividade da ação penal. A norma fixa as balizas a serem observadas na realização do acordo. Estas, porque decorrem de lei, vinculam tanto a polícia quanto o Ministério Público, tendo em vista que a nenhum outro órgão senão o judiciário é conferido o direito de punir. O acordo originado da delação não fixa a pena ou regime de cumprimento da sanção. Ao Poder Judiciário, com exclusividade, compete, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 12.850/2013, para fins de concessão de vantagens, levar em conta a personalidade do delator, a natureza, as circunstâncias, a gravidade
Os benefícios que tenham sido ajustados não obrigam o órgão julgador, devendo ser reconhecida, na cláusula que os retrata, inspiração, presente a eficácia da delação no esclarecimento da prática delituosa. A norma legal prevê que, na prolação da sentença, serão estipulados os benefícios. Não se confunde essa definição, que só cabe ao órgão julgador, com a propositura ou não da ação penal. No campo, é soberano o Ministério Público. Mas, quanto ao julgamento e observância do que se contém na legislação em termos de vantagens, surge o primado do Judiciário. Para a redução da pena, a adoção de regime de cumprimento menos gravoso ou concessão do perdão judicial, há de ter se instaurado o processo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório. Na sentença o juiz, ao verificar a eficácia da colaboração, fixa. Concluiu que os textos impugnados versam regras claras sobre a legitimidade do delegado de polícia na realização de acordos de colaboração premiada, estabelecendo a fase de investigações, no curso do inquérito policial, como sendo o momento em que é possível a previsão específica da manifestação do Ministério Público em todos os acordos entabulados no âmbito da Polícia Judiciária, garantindo-se, com isso, o devido controle externo da atividade policial já ocorrida e, se for o caso, a adoção de providências e objeções. As normas legais encontram-se em conformidade com as disposições constitucionais alusivas às polícias judiciárias e, especialmente, às atribuições conferidas aos delegados de polícia. Interpretação que vise concentrar poder no órgão. A supremacia do interesse público conduz a que o debate constitucional não seja pautado por interesses corporativos, mas por argumentos normativos acerca do desempenho das instituições no combate à criminalidade. A atuação conjunta, a cooperação entre órgãos de investigação e de persecução penal, é de relevância. Vencidos, em parte, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin julgou parcialmente procedente a ação, para, sem redução de texto, excluir a interpretação aos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850/2013 que contemple poderes aos delegados de polícia para celebrar, sem a manifestação do Ministério Público, acordo de colaboração premiada em que se estabeleça a transação envolvendo o poder punitivo estatal. E, por arrastamento, declarar como excluído da expressão a do delegado de polícia, constante do inciso 4 do artigo 6º da referida lei. Os ministros Rosa Weber e Luiz Fux julgaram improcedente o pedido principal, quanto à declaração de inconstitucionalidade das expressões impugnadas nos parágrafos 2º e 6º do artigo 4º da Lei 12.850/2013, e julgaram parcialmente procedente. O ministro Dias Toffoli julgou parcialmente procedente a ação para, 1. Dar interpretação conforme ao artigo 4º, parágrafo 2º, da Lei 12.850/2013, para assentar a legitimidade da autoridade policial para, diante da relevância da colaboração prestada, representar nos autos do inquérito policial ao juiz, para concessão de perdão judicial ao colaborador, ouvido, previamente, o Ministério Público. 2. Dar interpretação conforme ao artigo 4º, parágrafo 6º, da Lei 12.850/2013, para assentar a legitimidade da autoridade policial para firmar acordos de colaboração premiada, desde de que, nas condições de sua proposta, artigo 6º, inciso 2º, da Lei 12.850/2013 somente figurem, de modo genérico, as sanções premiais expressamente previstas no artigo 4º, caput seu parágrafo 5º, da Lei 12.850/2013, a que poderá fazer jus o colaborador,
a critério do juiz, em razão da efetividade de sua cooperação, exigindo-se, antes de sua